No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 39 a 43, encontramos a seguinte passagem. Mas fiquem certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que lhe roubassem a casa. Vocês também estejam preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que vocês menos esperarem. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, estás contando essa parábola só para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor coloca à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o Senhor, ao chegar, encontra fazendo isso. Jesus nos deixa claro, através das Sagradas Escrituras, que após a sua morte de cruz e ressurreição, ele voltará uma segunda vez. E isso não quer dizer que nós, ou os discípulos e apóstolos de Jesus, não entendemos quando será esse retorno, mas sim que ele é um mistério não revelado para nós, estando presente apenas nos planos de Deus. Por isso, Cristo nos aconselha, através dessa parábola, por não saber quando será a volta do Redentor, é melhor estarmos sempre preparados, vigiar, orar e nos manter sóbrios, no sentido de nos preservar e cumprir os desígnios e a vontade de Deus, como se o seu retorno se desse ainda no dia de hoje ou a qualquer instante. No entanto, mesmo que não saibamos quando esse dia ou momento chegará, existem alguns avisos ao longo das Escrituras Sagradas que podem nos servir como pistas para entendermos como ou quando será o retorno de Jesus. Acompanhe conosco algumas dessas evidências bíblicas de que a volta de Jesus pode estar mais próxima do que imaginávamos. Um dos principais pontos que sempre aparece quando tratamos deste assunto é o aumento dos conflitos, que tem agravado as crises humanitárias e assolado diversas nações ao redor do mundo. Muitos enfatizam que as guerras têm sido uma parte recorrente da história da humanidade e que interpretar os eventos atuais como os sinais do fim dos tempos pode ser subjetivo. No entanto, é inegável que a globalização e o poder bélico conquistado através do avanço tecnológico representam um perigo significativo para nós, para a existência da humanidade de modo geral. Isto porque uma guerra mundial que polarize grandes potenciais da Terra, como já presenciamos anteriormente, pode ser muito mais provável por conta da redução das barreiras geográficas e das diferenças de línguas, o que ao mesmo tempo reúne e afasta diferentes ideologias conflitantes entre si. Além disso, um possível conflito nuclear em que estes armamentos sejam usados em combate e não apenas como forma de aviso ou amostragem de poder, pode gerar consequências irreparáveis e significar o fim de todos nós de uma vez por todas. Por isso, alguns acreditam que a escalada de conflitos, as tensões internacionais e os eventos catastróficos atuais estão em conformidade com as profecias bíblicas que sinalizam o fim dos tempos. Uma das principais citações usadas para apoiar esta visão está em Apocalipse 6:4, e diz o seguinte: Apareceu então outro cavalo, vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar da terra a paz, a fim de os homens se matarem uns aos outros. E entregaram para ele uma grande espada. Nesse contexto, o apóstolo João, o escritor deste livro, está falando sobre a abertura dos selos que trazem o fim dos tempos. É evidente que o mundo enfrenta vários conflitos e tensões geopolíticas atualmente. Os exemplos mais recentes incluem a guerra da Rússia contra a Ucrânia,
que perdura há cerca de 1 ano e meio, e o conflito de Israel contra o grupo extremista islâmico Hamas. Este último não tem nem um mês completo, considerando a publicação deste vídeo, mas já deixou mais de 8.000 vítimas fatais e mais de 24.000 pessoas feridas. É claro, esse número nos assusta e deve ser levado em consideração pelo mundo inteiro para que algo possa ser feito a respeito, principalmente porque o território que é palco deste conflito é considerado uma terra santa para muitos povos e religiões. No entanto, é importante ter cuidado para se interpretar as profecias bíblicas que muitas vezes são influenciadas por crenças pessoais e culturais, o que pode levar a entendimentos errôneos, como muitas vezes aconteceu ao longo da história. Um alerta para isso pode ser encontrado no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 6. Vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerra. Prestem atenção e não fiquem assustados, pois essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Jesus ainda faz outro aviso nos versículos anteriores do mesmo capítulo, quando seus discípulos o questionam a respeito de sua vinda e do fim do mundo. Jesus respondeu: cuidado, para que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Messias, e enganarão muita gente. Ele ainda reforça o alerta mais à frente, no versículo 24, dizendo: porque vão aparecer falsos messias e falsos profetas, que farão grandes sinais e prodígios, a ponto de enganar até mesmo os eleitos, se fosse possível. Ora, esse parece ser um sinal bastante importante, visto a relevância com que o próprio Cristo trata o tema e busca de diversas formas precaver não só seus seguidores que estavam em sua presença, mas todos nós, que podemos ter acesso aos ensinamentos através das Escrituras. Nós vivemos em uma era de proliferação religiosa, em que inúmeras crenças, seitas, religiões competem pela atenção das pessoas. Cada uma delas prometendo salvação, o paraíso e uma conexão divina. Mas veja bem, que fique claro que não estamos criticando, nem desmerecendo, muito menos atacando ou deslegitimando a crença ou a fé de ninguém. Jamais poderemos fazer algum tipo de alegação deste tipo, até porque não somos os donos da verdade. Por isso, não podemos nem devemos julgar o outro a partir de nossas medidas. O que estamos tentando fazer é apontar alguns sinais bíblicos que, às vezes, podem ser duros ou interpretados de diferentes formas, porém, sempre visam nos colocar no caminho certo e nos deixar preparados. É o que faz o apóstolo Paulo em sua primeira carta a Timóteo, que nos primeiros versículos do capítulo 4 enuncia: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé, para dar atenção a espíritos sedutores e a doutrinas demoníacas. Serão seduzidos por homens hipócritas e mentirosos, que têm a própria consciência como que marcada a ferro quente. Portanto, o abandono da fé e o surgimento de falsos messias, falsos redentores, são sinais claros da vinda de Jesus segundo a Bíblia. Mas como discerni-los, então? Um dos aspectos notáveis dos falsos mestres é a realização de grandes sinais e prodígios para enganar as pessoas. A habilidade de realizar milagres não é por si só um indicativo de ser um verdadeiro mensageiro de Deus. Isso sublinha a importância do discernimento espiritual, conquistado através da oração e intimidade com Deus. Os falsos mestres muitas vezes buscam desviar as pessoas do verdadeiro caminho da fé. Eles podem oferecer doutrinas atraentes, que parecem espirituais, mas na realidade
são heréticas e contrárias à mensagem de Cristo. A apostasia significa afastar-se da fé, e essa é uma consequência clara da influência dos falsos mestres, que desviam muitos que eram originalmente seguidores do verdadeiro evangelho. Bom, levando isso em conta, podemos nos apoiar nos conselhos do apóstolo João, que em suas cartas nos deixa alguns indicativos para que possamos reconhecer esses falsários. Não por um acaso, como vimos que sua principal característica será afastar as pessoas da fé e negar a Jesus como Salvador, o nome dado pelo discípulo a este ser é justamente o Anticristo. No segundo capítulo de sua primeira carta, João nos diz no versículo 18: Filhinhos, já chegou a última hora. Vocês não ouviram dizer que o Anticristo devia chegar? Pois vejam, quantos anticristos já vieram. Daí, reconhecemos que a última hora já chegou. Ou seja, a vida de Jesus estará próxima com o surgimento desses falsos profetas. E ele continua no versículo 22. Quem é um mentiroso? É quem nega que Jesus é o Messias. Esse tal é o Anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Com isso, deixa claro com quem devemos ter cuidado. Outro ponto que é amplamente relacionado com o sinal da vinda de Jesus são os desastres naturais e a instauração e ampliação da fome no mundo. Muitos cientistas afirmam que as recentes mudanças climáticas estão exacerbando desastres naturais e causando eventos climáticos extremos, como secas, terremotos e furacões mais intensos, o que pode estar relacionado às profecias bíblicas. O avanço da fome no mundo, que também é um sinal profético, como veremos a seguir, pode estar relacionado a esses desastres naturais, como secas prolongadas, enchentes e a degradação ambiental que, por motivos óbvios, contribuem para a insegurança alimentar de grande parte da população. Além disso, a crescente instauração de conflitos armados e a ganância humana talvez estejam entre as principais causas da intensificação da pobreza e escassez de alimentos em nosso planeta. A exploração de países e regiões vulneráveis, em detrimento de acúmulos de riqueza desproporcional a uma parcela ínfima das pessoas, tem gerado crises humanitárias graves, que, se ainda não acenderam o seu alerta, deveriam. Ainda em relação aos desastres naturais, em Mateus 4, 7, 8, Jesus nos diz: de fato, uma nação lutará contra outra, e um reino contra outro reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares, mas tudo isso é o começo das dores. Depois do capítulo 6, versículo 12 do Apocalipse, vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, houve então um grande terremoto. O sol ficou preto como saco de carvão. A lua inteira, cor de sangue. Com estas passagens, vemos que os terremotos, aparentemente, estão relacionados tanto aos sinais como aos eventos que desencadeiam o fim dos tempos em si. Como sabemos, esses acidentes naturais costumam causar graves consequências, com prejuízos humanos e econômicos que literalmente abalam todas as regiões que eventualmente são acometidas. Devido a essa imponência, ao temor que causa nas localidades mais afetadas e à primazia dada pelas escrituras bíblicas, os terremotos costumam ser um grande sinal observado pelas pessoas em relação à vinda de Jesus. Infelizmente, mesmo com tantos avanços tecnológicos que temos hoje em dia, os tremores são alguns dos poucos fenômenos naturais que ainda não podem ser previstos com tanta precisão por nossos mecanismos atuais. Mesmo assim, em certa medida,
é possível entendê-los e rastreá-los, mesmo que não saibamos ao certo quando e como virão. Por isso, muitas pessoas que estudam e se atêm a esses sinais apontam para a futura catástrofe na falha de San Andreas, na Califórnia, como um dos possíveis apontamentos para a vinda de Jesus, dadas as proporções e os impactos que esse desastre causará. Inclusive, temos vídeos aqui no canal que falam sobre esse futuro terremoto. Devido à análise histórica e sistemática da atividade sísmica na região, os cientistas apontam que, como há muito tempo não há grandes incidentes por lá, que poderiam aliviar o estresse provocado pela movimentação e pelo encontro entre as placas tectônicas, quando finalmente toda essa energia represada for liberada, o resultado será catastrófico. Além disso, muitos outros fenômenos, como tsunamis, furacões, erupções vulcânicas gigantescas, que provocaram consequências até mesmo no espaço, atrapalhando a comunicação de nossos satélites, são listados como possíveis alertas enviados por Deus para que estejamos prontos. Temos vídeos sobre todas essas ocorrências em nosso canal. Fique ligado na gente para estar sempre por dentro. Tudo isso parece apontar para algo bastante enfatizado pelas Escrituras a respeito dos sinais da vinda de Jesus: a má conduta do ser humano. Aqui, tudo parece se relacionar. As ações gananciosas que geram os conflitos, a desigualdade social, a degradação do meio ambiente, o afastamento de Deus, a perda da fé, a idolatria e a crença em falsos mestres. A inversão dos valores, tudo isso tem seu cerne na conduta desmedida dos homens. Paulo faz um apontamento bastante claro em relação a isso em 2 Timóteo 3, 1, 4. Saiba, porém, que nos últimos dias haverá momentos difíceis. Os homens serão egoístas, gananciosos, soberbos, blasfemos, rebeldes com os pais, ingratos, iníquos, sem afeto, implacáveis, mentirosos, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Tudo o que dissemos até agora parece se reunir a este ponto. Todos os sinais parecem ser causas ou consequências dessas ações. E talvez esse seja o sinal mais claro que temos até então sobre a vinda de Cristo. É claro que não devemos nos desesperar, muito menos perder a fé. Não, pois isso não é um veredito. Assim, Jesus nos alerta através do Evangelho de Mateus. Quanto a esse dia e essa hora, ninguém sabe nada, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai é quem sabe. Mateus 24, 36. Além disso, devemos sempre ter esperança. Como Jesus mesmo nos diz, o fim só chegará depois que a boa nova, ou seja, o Evangelho, o anúncio do reino de Deus e de sua infinita misericórdia, puder alcançar a todos. Não devemos ter a imagem de Deus como alguém truculento e vingativo. Pelo contrário, devemos enxergar seu amor em toda a sua obra. E sua justiça só pode ser aplicada se o conhecimento que Ele nos deixou for espalhado para que o mundo o conheça e possa buscá-lo. Os conselhos que as Escrituras nos deixam é para que sejamos sempre sóbrios e vigilantes, que estejamos sempre preparados, atentos e alertas, pois nunca saberemos ao certo quando o dia chegará.